Com o avanço, né, em ciência aí da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano. É a historinha, né? Que é da ordem aí de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado, né? Primeira informação importante aí para a gente guardar. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos aí em 0,25 centímetros quadrados. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Considere 0,30 como aproximação para log de 2 na base 10. E aí ele pergunta, em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é saber quantos transistores tem em 1 centímetro quadrado. Porque ele falou aqui que o número, ele quer o número de transistores por centímetro quadrado. Só que aqui ele não deu em centímetro quadrado, né? Ele deu em 0,25 centímetros quadrados, que na verdade é 1/4 de 1 centímetro quadrado. Então, se eu tenho aqui, ó, 100 mil transistores em 0,25 centímetros quadrados, eu vou ter aí 400 mil transistores em 1 centímetro quadrado. Só multiplicar por 4, tá? Bem, aqui é o nosso início, então, né? Então, eu vou ter aí 400 mil transistores em que data aí? Em 1986. Isso é o que a gente tinha em 1986. Então, ele quer saber quando que eu vou conseguir ter 100 bilhões de transistores, né? Em que ano eu vou conseguir chegar a 100 bilhões de transistores? Bem, primeira coisa, eu não vou trabalhar com 100 bilhões, que dá muito trabalho, né? Eu vou trabalhar com 10 elevado a alguma coisa que é mais simples. Então, eu vou pegar aqui esses 100 bilhões, vou escrever aqui, 1000, milhão, bilhão, certo? Então, aqui eu tenho 100 bilhões. Quantos zeros eu tenho aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 11, né? Vou usar a ideia aí de notação científica, para não precisar escrever esse número todo toda hora. Bem, se eu tenho o meu primeiro número, que é 400 mil, e quero ver quando que ele vai chegar a 100 bilhões, a gente vai usar a ideia de sequência, né? E aí é uma PA. Por quê? Porque se ela dobra a cada 2 anos, essa daqui é a minha razão. A razão aí da minha PG, que é 2. Certo? Falei PG, não falei? É uma PG porque está dobrando a cada 2 anos, tá? Então, a gente vai usar a PG e vamos fazer o seguinte, ó. Esse daqui vai ser o meu A1, vai ser meu primeiro termo, que é o primeiro valor que eu conheço, certo? E vamos ter que depois fazer uma pequena conversão, porque o que está acontecendo? Vou escrever aqui do lado. Eu vou ter, ó, o meu A1, meu primeiro termo, depois o A2, depois o... Vou até escrever A3 aqui. E assim vai até a gente chegar ao AN, que vai ser os 100 bilhões, tá? E eu tenho que saber em que ano isso vai acontecer, né? O A1 está representando 1986. O A2 está representando 1988, tá? Preste atenção aqui que a gente também não está indo de 1 em 1 ano, porque aqui ele está falando que dobra a cada 2 anos, tá? Então, se eu for fazer uma sequência, eu estou dobrando de 2 em 2 anos. Então, cada termo está representando um pulo aí de 2 anos, tá certo? E eu quero saber em que ano vai chegar aqui nos 100 bilhões, tá? O A1, ele está representando aí os 400 mil,
E o AN está representando o 10 elevado a 11, tá? Que seria aí os 100 bilhões. Então, vou aplicar a fórmula da PG, que é o AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, que é a fórmula do termo geral de uma PG. Tá? Q vezes. Certo? Então, A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, tá? Porque vai salvar a sua vida aí na hora da prova. Então, para eu saber qual é o enésimo termo, o que eu vou fazer? Vou substituir os valores que eu conheço. Vou pegar aqui o AN, que representa aí os 100 bilhões, certo? O A1, que é o 400 mil, que eu também não vou trabalhar com 400 mil, eu posso simplificar ele, né? Ele aqui é a mesma coisa que 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado a 5, tá? Que vai facilitar bastante aí a minha vida. Então, igual a 4 vezes 10 elevado a 5, vezes a razão, que é 2, elevado a n, que é o que eu quero descobrir, menos 1. Tá certo? Vamos fazer o seguinte agora, vamos simplificar. Se eu quero descobrir o valor de n, eu tenho que isolar esse n. Tá? Então, esse 2 aí, eu vou deixar ele sozinho. Então, o que eu vou fazer com esse 10 elevado a 5? Vou passar para o outro lado. Certo? Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar aqui com 10 elevado a 11. E aqui, como estão todos multiplicando, eu vou passar o 10 elevado a 5 para o outro lado dividindo. Por que eu não vou passar o 4 para o outro lado? Porque o 4 eu posso juntar com 2, porque o 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, certo? Então, eu vou botar ele aí na base 2 para poder juntar esses dois números. E aqui eu tenho 2 elevado a n menos 1, tá? Aqui eu vou ter que relembrar lá das nossas aulas aí de potenciação, né? Então, 10 elevado a 11 dividido por 10 elevado a 5, o que eu faço com os expoentes? Vou subtrair. Então, 11 menos 5 vai dar 6, certo? 10 elevado a 6. E aqui eu tenho uma multiplicação, números com a mesma base. O que eu faço com os expoentes? Vou somar. Então, vai ficar com 2 mais n menos 1. Ficou feio esse n, tá? Então, aqui a gente já vai ter uma ideia quanto que vai ser esse n aqui, ó. Que eu vou somar, né? Vai ficar com n mais 1, certo? Porque 2 menos 1 vai dar 1. Aqui já começa a minha limitação, porque não posso fazer muita coisa agora, né? E é aí que entra aquela ideia que ele deu, né? Se você ainda não reparou, mas aqui ele falou, considere 0,30 como aproximação de log de 2 na base 10. Então aqui já começa a te dar uma dica que para você resolver isso daí, né? Se você não lembra, não lembrasse, né? Você vai ter que usar logaritmo. Então você vai aplicar o logaritmo aqui dos dois lados. Então você vai ficar com log de 10 elevado a 6 na base 10, que a gente não precisa escrever o 10. E aqui log de 2 elevado a n mais 1, tá? E aqui você vai usar aquela regra de logaritmo, né? Que é uma das que a gente mais utiliza, que é a regra aí do penteleco, ou seja, o expoente, vou fazer aqui do lado. O expoente, né, quando a gente tem um expoente dentro do logaritmo, ele sai multiplicando. Então, como eu tenho 10 elevado a 6 dentro do logaritmo, eu vou ficar com 6 vezes log de 10. E vai ser igual... Aqui eu também tenho um expoente dentro do logaritmo, né? Esse n mais 1, ele está dentro do logaritmo como expoente. Então, ele vai sair também multiplicando. N mais 1 vezes log de 2 na base 10. Tá? Log de 10 na base 10, molezinha. O log que todo mundo quer, que é igual a 1. Certo? Porque 10 elevado a 1 vai dar o próprio 10. E o log de 2 foi o que ele deu no problema, né? Considere 0,30 como aproximação para log de 2 na base 10. Então, vou fazer essa substituição. 0,30, né? 0,30. Tá? E agora a gente termina aí a nossa conta, ó. 6 vezes 1 é 6. E aqui eu vou ficar com n mais 1 vezes 0,30. Vou botar só 0,3. Então, vai ficar 6 igual 0,3n
mais 0,3. E aí esse 0,3 eu vou passar para o outro lado. Vai ficar 6 menos 0,3 igual a 0,3n, que vai dar 5,7. Já vou passar esse 0,3 aqui também dividindo, tá? 0,3 sobre n, igual a n. Então, n vai ser igual aí a 19, tá? Só tomar cuidado que a gente montou uma sequência que não está indo de 1 em 1, tá? Fica esperto aí com isso, não está indo de 1 em 1. Está indo de 2 em 2, né? Em questão de anos, né? Então, aqui a gente viu que é o A19. Tá aqui, A19. Certo? Então, vamos ver o que está acontecendo nesses anos, né? Porque não é só pegar ali o 86 e somar 19, que a gente vai encontrar o ano correto, né? A gente vai ter que fazer um pensamentozinho aí rapidinho. Então, ó, o A1 representa aí o 1986. O A2 representa aí o 1988. Então, é como se eu estivesse pegando o ano anterior ao 1986, que é o 1984, e somado 2 vezes 2, certo? O 2, que eu estou pulando 2 em 2 anos, e o 2, que seria o valor do n. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, o A3, ele é o 1990, que está sendo representado pelo 1984, mais 2 vezes 3. O 2, porque eu estou pulando de 2 em 2 anos, e estou multiplicando por 3, porque é o n, certo? Então, o 4 eu multiplicaria por 2 vezes 4, 5 multiplicaria por 2 vezes 5, até eu chegar ao A19. Então, o que eu vou pegar aqui, o 1984, mais 2 vezes 19. É isso? Isso mesmo, vai dar 38, não é isso? Então, 1984 mais 38. Quanto que vai dar isso daí? 8 com 4, 12. 3, 4, 12. 19 com 20. 2022. Certo? Então, 2022 é o ano que finalmente vai chegar ali a 100 bilhões. Questãozinha que juntou aí sequência e logaritmo. 2022, letra C, de Cláudio.